A violência é um privilégio de classe. É a narrativa da identidade que garante a civilidade. Esses talvez sejam os dois principais temas em um filme que desenvolve vários temas diferentes, graças à sua premissa que é muito interessante e que desperta várias discussões, muitas vezes filosóficas, existenciais. E eu tô falando do Infinity Pool, que é o novo filme do Brandon Cronenberg, que pra quem não sabe é filho do David Cronenberg e já fez dois filmes muito bons, que são o Antiviral e o Possessor. Para quem conhece a filmografia curta, mas já bastante sólida do diretor, sabe que essa premissa, que é muito única e que propicia tantas discussões interessantes, também é usada para um filme que é filmado de uma maneira muito envolvente e de uma maneira principalmente bastante evocativa, principalmente quando o Brandon Cronenberg usa a psicodelia, ou pelo menos uma estética mais psicodélica, para encandecer todos esses temas que estão sendo desenvolvidos na tela. Porém, e infelizmente há um porém, o filme deixa vários furos de roteiro. Ele tem problemas óbvios de lógica que poderiam muito facilmente ser contornados. Eu deixo aqui bem claro que eu sei que essa não é a prioridade número 1 do roteiro, mas eu acho sinceramente que poderia ser a prioridade número 2 ou 3. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui e se você já tá gostando desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve se você ainda não tá inscrito, já clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. E também, se você quiser me fazer uma doação, se você quer patrocinar ou pelo menos investir e presentear o canal que já te trouxe informação, entretenimento, seja o que for ao longo dos anos, você pode também usar o Valeu Demais, que tá nas opções aqui embaixo do YouTube, para me mandar qualquer valor. E é claro que eu vou explicar e vou desenvolver com muito mais profundidade os temas e também as observações que eu já citei no começo desse vídeo sobre o filme durante esse vídeo. James Foster Alexander Skarsgård é um escritor fracassado que vive às custas da companheira rica, a herdeira Anne, Cleopatra Goldman. Com o intuito de inspirar o sujeito, o casal decide passar uma temporada em um resort de luxo em um país pobre e remoto chamado Lee Tolka. Lá, eles fazem amizade com Gabi, Mia Goth e seu marido Alban Jalil Laspert. E quando um acidente causa uma consequência irreparável, os dois serão apresentados a um procedimento, uma lei e uma subcultura bizarra existentes na região. Como vocês já perceberam pela sinopse, o filme pega algumas batidas, alguns elementos de alguns subgêneros bastante comuns no cinema, aquela coisa de o casal de ocidentais, americanos ou europeus que tem acesso a uma cultura mais periférica e eles descobrem segredos naquela civilização. É claro que é uma perspectiva bastante eurocêntrica, o país aqui em questão é fictício, mas ele parece ser lá no leste europeu, naquela região dos escombros da antiga União Soviética, provavelmente. E é difícil falar desse filme sem dar spoilers, porque desde o começo do filme o roteiro apresenta uma estrada sinuosa que traz surpresas e reviravoltas que você não tá esperando a cada curva. Então fiquem avisados, eu vou falar um pouco mais de spoilers lá no final do vídeo, mas desde o começo já tem coisas que, se você não souber no começo da projeção, você vai experimentá-la de uma maneira muito mais satisfatória. O filme fala, como eu falei anteriormente, de identidade, de escapismo, de niilismo e também de hedonismo, porque a partir do momento em que o protagonista talvez tenha sido substituído em determinado momento e ele não sabe mais quem ele é, se ele é ele ou se ele presenciou a própria morte, se ele mesmo já está morto. E eu acho que essa é a grande sacada dessa premissa e do desenvolvimento dela pelo Brandon Cronenberg, de começar a colocar essa dúvida em relação a quem é o original e quem são os clones. E isso vai obviamente desafiar toda aquela questão de identidade, vai desafiar essa ideia, essa narrativa de que nós somos seres além do biológico. O protagonista vai mergulhar sim em, primeiro, uma reflexão muito óbvia e inicial de então para que tudo serve, e logo depois ele vai mergulhar nos desejos, nas vontades dele, que muitas vezes são convencionais no sentido de que toda pessoa normal tem, mas que também vai escalar para violência, para brutalidade, que, como eu falei anteriormente, é um privilégio daquelas pessoas que podem pagar um resort daquele, e também aquele procedimento para se livrar do crime que ele cometeu e dos crimes que eles cometem. Essa é uma premissa bastante assustadora e que tem essas consequências que são realmente a origem principal do terror
terror do filme. É claro que o terror também vem daquelas montagens psicodélicas, como eu falei anteriormente, cheias de cores e de distorções e de imagens muito traumatizantes também que o Brandon Cronenberg usa, e elas ajudam não só a desenvolver esses temas, como também a juntar a violência, o sexo e também o procedimento cirúrgico pelo qual o protagonista passa. Porque em vários momentos diferentes em que essas coisas estão sendo retratadas, é a mesma abordagem estética que o Brandon Cronenberg vai usar, o que aproxima de uma maneira bastante interessante os interesses temáticos dele com os interesses temáticos do pai, demonstrados e exercitados em vários filmes da filmografia dele, mas mais recentemente em Crimes do Futuro. Eu poderia ficar um tempão falando aqui do quão competente, do quão interessante e do quão viva é a direção do Brandon Cronenberg desde o começo, quando ele usa bastante ângulo holandês, né, aqueles ângulos inclinados, para mostrar o quão desconfortável, o quão fora de lugar está o protagonista e tudo aquilo que ele tá passando, o quão é confuso. Ele usa também alguns momentos um traveling, um movimento de câmera circular, que também proporciona um sentimento vertiginoso que obviamente vai contribuir com esse deslocamento, com essa sensação de não pertencimento do protagonista, que curiosamente vai ser revertida a partir do momento que ou o clone dele vai assumir o lugar dele, ou ele vai passar por aquela experiência de ver aquilo acontecendo. Ou seja, tematicamente e como exercício de gênero, o filme é impecável. O problema, como eu falei, é a lógica interna do roteiro, que apresenta vários furos. Por exemplo, eu vou jogar 3 perguntas aqui e vocês aí me digam depois aqui embaixo se vocês concordam ou não que são furos. Lá no começo, a gente começa a descobrir que não só o protagonista, mas vários outros personagens também ingressaram naquele culto, naquele grupo que tá vivendo ali daquela maneira que vocês vão ver no filme, através de um acidente. Ou seja, eles não cometeram um crime intencional, mas um crime acidental, um crime culposo e não doloso. E aí você precisa acreditar muito numa coincidência de que tanta gente acaba indo para aquele lugar, que acaba indo para aquele resort e experimentando esse tipo de situação, né, e cometendo crimes por acidente, que você tem que suspender a descrença de uma maneira que os filmes não deveriam nos obrigar a fazer, porque acaba passando um pouquinho da conta do que a gente está disposto a aceitar de coincidência quando a gente assiste a qualquer filme de qualquer gênero. Por outro lado, se você acredita que o protagonista foi escolhido pela personagem da Mia Goth ou pelo grupo que usou a Mia Goth como uma isca para atraí-lo, então você precisa pensar também como eles são burros, né? Por que eles escolheram esse cara, tiveram um dia inteiro com ele e eles, voltando pro resort, não fazem nada e apenas esperam e confiam que uma coincidência vai acontecer e que ele vai acabar cometendo também um crime por acidente, para que ele também passe por todo aquele processo e também ingresse no grupo deles. O filme deixa várias indicações de que ele foi cooptado, né, de propósito por essas pessoas, mas isso não se sustenta dentro da lógica da história. E por fim, se a gente assistiu ao procedimento da clonagem e a gente vê que é um procedimento tão complicado, tão complexo, cheio de detalhes, tão ritualístico e que parece bastante complexo, né, e ocupa uma boa parte da narrativa, de onde vem todos aqueles clones que começam a cruzar o caminho do protagonista já próximo ao terceiro ato, né? É difícil a gente acreditar que naquele primeiro procedimento do começo já foram gerados tantos clones e alguns deles tiveram tempo suficiente para serem tratados, criados como cachorros, por exemplo, como vocês vão ver um deles lá, ao ponto de se comportar daquela maneira naquele momento. É um pouco difícil da gente acreditar que as regras que nos foram oferecidas são as regras que geraram aqueles clones que a gente vê na parte final do filme. Não dá pra falar do elenco, porque é um grande elenco. A Mia Goth tá virando a musa, ou uma das principais musas do terror contemporâneo. O Alexander Skarsgård consegue ter uma vulnerabilidade, né, de uma masculinidade ameaçada, que contribui muito com, aí sim, a gente acreditar nas decisões erradas que ele vai tomando ao longo do filme. Ou seja, é um filme que tinha tudo pra ser ainda melhor do que ele já é e que acaba sendo sabotado por um roteiro que, se tivesse um pouquinho mais de cuidado com alguns detalhes da trama, não teria atrapalhado tanto a experiência. Mesmo assim, eu já posso dizer que é talvez o primeiro bom filme de terror, ou o primeiro filme de terror muito bom de 2023. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui nos comentários me dizer o que vocês acharam, né? Vamos conversar, vamos trocar ideia, sempre de maneira respeitosa sobre o filme, e eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!